A gente fala muito sobre e cobra muito o presidente da República, e não o presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente da República, a figura do presidente da República, não importa quem seja, agora o Jair Bolsonaro, pela postura que ele deve ter, né? Que a gente entende que ele deve ter. E por que a gente faz essa cobrança o tempo inteiro, com veemência? Por que de uma forma geral, as pessoas são um pouco intransigentes com a intransigência ou a intolerância do presidente, ou com o excesso de humanidade, digamos assim, do presidente, né? Porque o presidente da República, ele não é um ser humano como outro qualquer, né? Ele tem privilégios, ele tem prerrogativas, ele tem obrigações, ele tem um script. Por exemplo, nada do que ele lê foi ele que escreveu. Você vai dizer, não, mas peraí, nada? Não, nada é um exagero, mas quase nada. E não é porque o Jair Bolsonaro não sabe escrever. Não, os presidentes, na maior parte das vezes, leem textos que foram escritos por assessores. E aqueles textos escritos por assessores são o que os assessores e a presidência da República, montada pelo presidente, entende que deve ser a postura do governo ou do presidente naquela solenidade. Então ele vai a uma solenidade de inauguração de uma feira de países. O que deve ser dito lá? Como é que o presidente vai saber o que é para dizer? Como é que ele sabe o que está sendo discutido entre o Brasil e a China nesse momento? Alguém conta para ele. Mas ele não tem como saber também o que está sendo discutido entre o Brasil e a Arábia Saudita, entre o Brasil e Israel, entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o Brasil e o México, o Brasil e a Colômbia, o Brasil e o Equador. E ele recebe pessoas do mundo inteiro. E ele vai para eventos no mundo inteiro. O Brasil tem vários departamentos e ele tem vários ministros, cada um cuidando de uma área. Os próprios ministros cuidam de várias áreas, para isso tem vários assessores. Tudo desemboca no presidente. Ele não tem condições de saber as coisas todas. Então, quando ele lê alguma coisa, em geral não foi ele que escreveu. Ele também não lê o que assina. Você fala assim, mas como assim? Ué, porque é inútil ler o que assina. Ele não aprovou a reforma da Previdência? Adianta ele ler a reforma da Previdência? Não, mas o presidente está chamando o presidente de burro. Não. Escolhe o presidente que você quiser, chama o Einstein, faz ele virar presidente e manda ele ler todos os decretos, todas as leis, todos os projetos. Não tem como, a emenda constitucional não tem a ver com ele. Mas tudo que ele assina é impossível. É impossível ler, não dá tempo, e é possível ler e entender. Porque para ler e entender aquilo, ele teria que ser assessor dele mesmo, para aquela área, e não o presidente da República. Então, o que se espera dele? Se espera que ele, nas suas falas espontâneas, as próprias, porque aquilo que ele lê, aquilo que ele fala, não é ele. Então, nas coisas temáticas de governo. Nos momentos em que ele está sendo ele presidente, ele pode ser o velho e bom deputado, o velho e bom capitão, o velho e bom companheiro de pescador, o velho e bom camarada da Barra da Tijuca. Não pode, né? E não pode porque o presidente, ele é um trio. Da mesma forma que tem Pai, Filho, Espírito Santo, tem um trio também, na figura do presidente da República. Ele é o chefe de Estado. Ele é o chefe de Estado. Toda hora que ele está falando por aí, ele está mandando mensagens para fora, representando o Brasil. E o Brasil, de 210 milhões de pessoas. Só ele fala pelo Brasil. O ministro Dias Toffoli não fala pelo Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, não fala pelo Brasil. Quem fala pelo Brasil é o presidente da República. Você pode dizer, não, mas aquilo não traduz o que o brasileiro pensa. Não importa. Ele é o chefe de Estado, vivemos num presidencialismo, ele fala no Brasil. Ele também representa a chefia do governo. Tudo que ele fala é o governo dele inteiro. Se ele disser, não vai ter CPMF, não vai ter CPMF. Ele diz que faz um acordo e depois ele dá uma declaração diferente do acordo que ele fez, é o governo inteiro que está assumindo aquele compromisso. E ele também é o chefe da administração pública. Ele é o chefe de todos os serviços públicos que a gente presta, né? Que a gente quer ver prestados. Então, se a saúde vai bem ou vai mal, se a educação vai bem ou vai mal, se a segurança vai bem ou vai mal, naquilo que diz respeito ao governo federal, tudo é o presidente da República. Então, ele carrega esse trio com ele, e isso é muita responsabilidade. Tanto que a Constituição cuida do presidente de um jeito que não cuida de nenhum outro brasileiro. Por exemplo, o presidente
tem que estar lá no local de trabalho. Se o presidente não comparecer ao local de trabalho, começa a ter um problema, porque a Constituição fala sobre como ele deve cuidar. Por exemplo, ele não pode sair do Brasil, você pode, Carla, eu posso, nosso ouvinte pode. Ele não pode sair do Brasil mais de 15 dias sem autorização da Câmara dos Deputados. Do Congresso Nacional, tem que dizer, o senhor pode sair, o senhor não pode sair. Do contrário, é considerado renúncia. Ele não pode sair. Você já viu o presidente tirar férias de 30 dias? Não tira. Não. Pô, o cara fica 4 anos trabalhando e não tira férias de 30 dias. É exaustivo? É exaustivo. Deveria tirar férias? Não sei. Como humano, poxa vida, coitado dele. Pô, olha o que esse cara passou. O sujeito, desde a campanha, tomou uma facada. Fez não sei quantas cirurgias. E ele faz a cirurgia, depois ele foi pra ONU, depois ele volta, ele vai fazer outra cirurgia. É exaustivo, ele não descansou. Ele não sossega, ele não pode sentar e falar, agora eu vou tirar 15 dias, vou tirar um mês. Eu vou lá para algum lugar no Rio de Janeiro e vou lá ficar. Não fica férias de final de ano, fica um negócio. Por quê? Porque não pode, entre aspas, não pode, não deve, né? Pela característica da presidência. O presidente, ele possui prerrogativas, por exemplo. Ele não está sujeito a qualquer tipo de prisão, nem prisão em flagrante. Nem prisão em flagrante. Quanto mais as outras, preventiva, prisão provisória, antes de uma sentença. Ele não pode ser preso. Isso é uma prerrogativa do cargo, não é um privilégio da pessoa, é uma prerrogativa do cargo. Ele só pode ser responsabilizado por atos praticados durante a presidência. Então, nessa discussão toda do gabinete do Flávio Bolsonaro como deputado estadual, ainda que o nome do presidente apareça, não importa. Porque não é uma coisa que aconteceu no cargo ou em função do cargo. Então ele não pode ser responsabilizado por aquilo. Ele só pode ser processado por crime comum ou crime de responsabilidade se tiver aprovação, autorização de 60% da Câmara dos Deputados. Ou seja, o presidente tem as condições para fazer o seu trabalho e são condições muito adequadas. E a contrapartida é o quê? Compostura verbal e compostura digital. Agora, né? Porque não se falava nisso antigamente. Você ter um estilo informal é uma coisa, ser sincero é uma coisa. Agora, ser sincero não é você dizer o que vem à sua cabeça. Por causa dessas condições todas, por isso que você representa, por isso que o presidente representa, todos os presidentes da República. Tem políticos que têm muita dificuldade em manter a língua dentro da boca, né? O Ciro Gomes é um. O Ciro Gomes não aguenta. Agora parece estar mais controlado. Roberto Requião, certa vez, ele arrancou o gravador de um repórter. Aliás, era um repórter da Rádio Bandeirantes. Era. E ele pegou e escreveu no Twitter dele: acaba de ficar com o gravador de um provocador engraçadinho. Numa boa, vou deletá-lo. Por sorte era o gravador que ele ia deletar, não o repórter, né? Mas ele deletou o conteúdo do gravador. Como é que pode uma violência dessa? Roberto Requião, né? O Jair Bolsonaro está nessa lista. O Ciro Gomes. O Jean Willis cuspiu no Jair Bolsonaro. Vem cá, falta de compostura. Como é que o sujeito cospe no outro? Não importa o que o Jair Bolsonaro possa ter dito para ele. O sujeito cuspiu no presidente da República. Aliás, era no deputado. Não faz o menor sentido, né? O Ciro Gomes, nem vamos falar da lista extensa de histórias. Então, o presidente, quando ele entrou em campanha, era o nós contra eles da campanha, que é absolutamente normal, né? Na presidência, o nós contra eles tem que ser nós brasileiros contra eles, aqueles que se insurgem contra nossos interesses brasileiros. Mas ele criou um nós contra eles, que é um nós ainda menor do que o nós da campanha, porque o nós da campanha incluía pessoas que ele eliminou depois que ele virou presidente, como Bebiano e outras figuras que foram afastadas, os integrantes da cúpula do PSL, que abriram os braços para ele e que ele agora expeliu. Então, o nós virou ainda algo menor, virou a família dele. E o momento em que isso acontece é um momento louco, porque o Brasil do Bolsonaro, passado um ano de governo, está muito melhor do que o Brasil do ano passado, nessa mesma época do ano, né? Ainda que as bases da transformação tenham ocorrido no governo Temer, e a sabedoria do Jair Bolsonaro, do Paulo Guedes e do ministro Sérgio Moro foi no mexer naquilo que não devia mexer, é uma oposição política, mas não é uma oposição econômica, é uma sequência
do governo anterior. Ainda assim, se você comparar os dados de hoje com os dados de um ano atrás, o Brasil está muito melhor do que do que antes. Então, emprego, né? Perspectivas de crescimento. A gente, nessa época do ano, no ano passado, não tinha expectativa de crescer 2,5% esse ano. Tinha o desejo lá atrás, mas que não vingou. Agora não, agora a gente tem a expectativa de crescer. O cenário internacional hoje se avizinha, é melhor do que o cenário internacional que se avizinhava no ano passado. O retrato do emprego a gente está vendo como foi. Então, a oportunidade do Jair Bolsonaro é incrível. É uma oportunidade que poucos presidentes têm. Poucos presidentes realmente têm esse cenário. Talvez o Lula tenha pego isso nos primeiros 4 anos, um cenário internacional positivo, um ambiente próprio para mudanças. No caso do Lula, ele desperdiçou a oportunidade de fazer reformas, mas ele teve um momento favorável. O Fernando Henrique, por exemplo, teve um momento horroroso. Só confusão lá fora, era uma crise atrás da outra. O Fernando Collor não teve esse privilégio, mas o Jair Bolsonaro talvez tenha. Isso é muito interessante. É a oportunidade para ele pensar na tal história de o que faz um estadista, né? Você não precisa ser letrado para ser estadista. Para você ter a tal liturgia do cargo, os cuidados, você não precisa ser culto. Eu li muito. Não é isso, não. O Sarney leu muito, o Fernando Henrique leu muito, mas não é disso que se trata. O que acaba acontecendo, e ele precisa tomar cuidado para não cair na cilada de, não sendo letrado, querer ser o vigoroso. E esse vigoroso apareceu o vigoroso no governo Figueiredo, no último ano do regime militar, o último presidente do regime militar, apareceu no governo Collor. Ele também estava com aquelas manias de fazer flexão, o vigor físico e tal, como uma maneira de sugerir às pessoas, me admirem por aquilo que eu consigo fazer fisicamente, já que eu não estou dando a vocês exemplos de que eu me dedico demais às leituras. Mas isso não é importante. Não é importante. Tanto não é importante que com um ano de governo tem conquistas admiráveis e ele não é letrado como Fernando Henrique Cardoso, né? O Itamar não era uma figura letrada, mas tinha esse cuidado, apesar de alguns absurdos. Então, ele tem a oportunidade de ser um estadista. E para ser um estadista, ele precisa pensar, vem cá, que visão de mundo eu preciso ter, né? Que atitude que eu vou tomar? Qual é a atitude que é melhor para o meu país, né? Acima dos preconceitos. Eu vou só pensar em declarações que fortaleçam as instituições. Ele, assim que tomou posse, ele escreveu o seguinte: eu respeito as instituições, mas acima delas está o povo, meu patrão, a quem devo lealdade. Não existe nada. Respeito às instituições, ponto. Não existe acima das instituições. Não existe. Acima das instituições está um texto chamado Constituição que diz que não há nada acima das instituições. Então, ele não deve usar esse mas. Não existe mas para falar das instituições. O voto não é uma autorização para ele falar ou fazer aquilo que ele quer, mas para ele se guiar pelas promessas de campanha e pelos limites da Constituição e os limites das instituições. Então, ele tem uma grande oportunidade nas mãos, mas é uma oportunidade extraordinária. Nós estamos começando a falar em virada de ano e pode ser 2020 o grande ano do presidente Bolsonaro. Se for o grande ano do presidente Bolsonaro, vai ser o grande ano do Brasil também. Porque se ele se der mal, a gente vai para o ralo também. É um problema, nós não podemos perder essa oportunidade. Mas ele não pode achar também que ele tenha o direito de falar o que ele quiser o tempo todo. Ele não representa a sua alma, ele representa a nossa alma. Ele não é um ser humano como outro qualquer. Ele é um ser humano com prerrogativas e obrigações e direitos e privilégios que nós concedemos a eles. Nós, o povo brasileiro, por meio da Constituição, ao estabelecer o que ele pode e o que ele não pode. Então ele precisa ficar com isso na cabeça. Não estamos passando sabão nem puxão de orelha. Fica alerta, porque essa tensão não leva a lugar nenhum. O brasileiro precisa diminuir a pressão, e ele precisa diminuir a pressão sempre que ele pode. Ele tem que diminuir a pressão, falar isso para os familiares para a gente começar a navegar. Agora, se ele ficar com a corda esticada, pode dar certo? Pode dar certo, mas a corda esticada demais, eu gosto de jogar tênis, corda esticada demais, estoura, e a hora que estoura você não sabe para que lado, o que vai acontecer, a bolinha perde a direção, e aí ele pode perder a direção. Não é legal isso, a gente não quer que isso aconteça no Brasil.